no capítulo 4, nós vamos ler do verso 38 até o verso 44, o final do capítulo 4 do segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 4, do 38 ao 44. A palavra de Deus diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos pela segunda vez nesse dia diante da Tua palavra, cultuando ao Senhor na Tua casa e tendo o privilégio de ouvir a Tua voz através da palavra de Deus. É esse o nosso grande interesse agora, Pai. Ouvir o Senhor falando ao nosso coração tudo aquilo que precisamos. Não estamos aqui para ouvir as histórias humanas, as doutrinas de homens, muito menos as filosofias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor, a única que liberta, a única que alimenta o nosso espírito, e é dela que nós precisamos, e é por isso que oramos, Pai. Fala conosco essa noite, queremos ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, a minha vida, dá-me a Tua graça, a Tua misericórdia e enche-me com a unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar a palavra no poder do Espírito Santo, que quebra barreiras e faz com que todos nós possamos Te ouvir essa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, o contexto desta passagem é bem atual para os nossos dias. Como eu disse a você ainda há pouco, nós estamos fazendo aqui uma série de mensagens pela manhã, as cartas que Jesus manda João escrever às 7 igrejas da Ásia Menor. E nós temos visto nessa série de mensagens que Jesus está olhando para a igreja, que Ele conhece as obras de cada igreja, como eu tenho dito, e Ele tem o conhecimento de tudo que nós fazemos de certo e também de errado. E Ele revela nas cartas aquilo que Ele aprova na igreja, mas também aquilo que Ele reprova. Aquilo que Ele aprova, Ele recompensa, Ele premia a igreja. Mas aquilo que Ele reprova, Ele também mostra a punição necessária por causa desta reprovação. E dentre as muitas coisas que são ditas ali, nós vimos que algo que está no foco destas cartas são os erros doutrinários, são as mensagens erradas, são os entendimentos errados a respeito do Evangelho. Então eu creio que essa passagem tem aqui uma alegoria para nos ensinar. Ela faz aqui alusão a algo que nos faz refletir. Então, creio que ela é muito atual para os dias de hoje. Se olharmos para esse texto, para além do que ele expõe, porque o que vimos aqui é um homem preparando uma comida e ali identificando nessa comida que havia um veneno.
algo mortal, mas que a gente olhe para esse texto entendendo a analogia que ele nos traz. Veja o que diz o verso 38. Voltou Eliseu para Gilgal, o profeta Eliseu. E olha o detalhe, havia fome naquela terra. Quando ele chega ali, ele encontra uma terra faminta, ou seja, não havia fartura de alimentos. Pelo contrário, havia escassez de alimentos. E ele se encontra com os discípulos dos profetas. Naquele momento havia o que a Bíblia chama de escola de profetas. Talvez alguns irmãos não entendam bem, esse termo, não sei se você já ficou intrigado, escola de profeta. Será que dá para a gente abrir hoje uma escola de profeta aqui? Como é que a gente ensina alguém a profetizar? Será que a escola de profetas é para ensinar alguém a profetizar? Irmãos, por incrível que pareça, tem alguns doidos aí que pensam isso, irmãos? Mas não é assim não. A escola de profeta não é para ensinar alguém a profetizar, mas é para transmitir as tradições, para transmitir a comunhão com Deus. A escola de profeta, ela se assemelha muito mais à igreja. Eu acredito que nós aqui já somos uma escola de profetas, porque estamos aqui aprendendo, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, estamos aqui aprendendo a transmiti-la, porque a profecia nada mais é do que a transmissão da mensagem do Senhor. E Eliseu tinha a sua escola e muitos discípulos ali, que estavam ali não para aprender a profetizar, porque isso é um dom de Deus. Deus dá a quem Ele quer, ninguém pode ensinar nem reproduzir, isso é algo que vem do Senhor para nós, mas ali estavam esses homens querendo aprender a vivência do profeta, a intimidade do profeta com Deus, que isso realmente é o mais necessário. Mas está nesse momento aquele lugar passando por necessidade. Está passando ali por fome. E diz então que estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Havia fome. E ele pede ali que seja feito então uma comida, algo seja preparado. Então, o que nós vemos nessa passagem? Havia discípulos, filhos dos profetas, discípulos dos profetas, estavam ali para aprender. Havia um profeta ali, alguém que falava por Deus, que é Eliseu, alguém que representa Deus, como já disse aqui várias vezes, no Antigo Testamento o profeta tinha esta marca de ser um representante de Deus naquele momento, estava ali Eliseu no meio deles, e os discípulos ali para aprender, para estar junto, para conviver, para aprender essa vivência com Deus. E aí a Bíblia diz que o homem de Deus, Eliseu, percebendo esse quadro de necessidade, ele decide então alimentar aquela gente que estava ali com ele. Então é dito no verso 38 que há aqui uma ordem. Ele diz ao moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. E aqui que eu queria que você entendesse a analogia. É assim a situação que nós vivemos hoje. A igreja, nós vivemos numa terra faminta, irmãos. A terra em que nós estamos é faminta. Talvez não seja faminta por comida, mas é faminta de algo espiritual. As pessoas têm fome espiritual, as pessoas não têm esse suprimento. Então nós estamos diante de muita gente faminta que nos cerca o tempo todo. Mas nós, como disse aqui, somos hoje os discípulos dos profetas. A igreja que somos é a igreja de discípulos, ou não? Estamos aqui aprendendo, estamos aqui convivendo, estamos aqui nos preparando, estamos aqui para ser alimentados. E nós precisamos alimentar também. Nós temos que levar a palavra a outras pessoas. Essa é a função da igreja. Qual é a função da igreja? Apenas crescer como um clube, onde a gente apenas se reúne, se edifica? Não, nós fazemos tudo isso com um foco. O foco foi dado por Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Então, para isso a gente se prepara,
Para isso nós somos discípulos, para aprender a levar esse alimento espiritual às pessoas famintas que estão ao nosso redor. Isso precisa ser feito. Só que aqui o texto aponta que há um problema. Veja, no verso 39, diz assim: então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Então um deles sai ao campo para buscar o alimento, e ele acha algo que parecia comida. A colossíntida aqui do texto é algo mais ou menos parecido com um tipo de pepino, que pode ser fatiado, pode ser colocado ali numa sopa, não é? Pode gerar ali um alimento, e não havia alimento. Então o profeta manda preparar a comida, mas ele não diz de onde vai se tirar o alimento, de onde vai chegar o alimento. E um dos moços ali, obediente, vai ao campo, vai à procura de alimento, e ali ele encontra algo que tinha cara de alimento. Algo que se parecia com aquilo que ele conhecia ser um alimento saudável. E aí então ele pega, desavisado, né? Pega aquilo que era parecido com comida e traz para colocar na panela. E a analogia que fazemos é que às vezes nós como igreja participamos da mesma maneira dessa busca por alimentos por aí, não é? Saímos buscando alimentos, e alimentos que têm cara evangélica, mas de repente de evangélico não tem nada. Então veja, você está numa igreja, você recebe a palavra na igreja, mas para alguns parece que isso não basta, né? Eu preciso buscar de outras fontes, eu preciso procurar alimento por aí, eu preciso sair à busca de algum alimento, de algo que tenha cara de alimento, quem sabe de algo que fale mais ao meu coração, algo que se pareça mais comigo ou com o que eu creio, algo que concorde com as minhas opiniões, e assim muita gente, ainda mais no mundo globalizado como o nosso, em que a internet abre um leque de possibilidades, em que você sem sair de casa consegue ouvir pregadores do mundo inteiro, consegue receber alimento aí do mundo inteiro. Olha que facilidade. Antigamente, para você fazer isso, você ainda tinha que gastar a sola do sapato. Você ainda tinha que ir a outra igreja. Agora você nem precisa ir a outra igreja. Basta abrir o YouTube. Basta navegar por alguns canais. E tem pregação. Se você quiser, você passa o dia inteiro ouvindo pregação. É palavra de Deus, é alimento. Mas você sabe identificar se esse alimento é verdadeiro ou se ele é venenoso? Aquele discípulo de profeta que foi atrás do alimento, ele não soube identificar, porque parecia algo conhecido, parecia algo saboroso, parecia algo nutritivo, mas ao ser colocado na panela, a realidade se mostrou completamente diferente. Então o texto nos leva a uma reflexão, até pensando nas cartas às igrejas, não é? De que maneira nós temos nos alimentado na nossa vida cristã? O que a gente aceita como alimento? O que a gente aceita que entre na nossa casa, na nossa panela, na nossa despensa, não é? O que nós recebemos dentro da nossa casa, que consideramos como um alimento sadio, mas que no fim acaba se revelando como um veneno, e que se não fosse identificado, levaria à morte. Porque se você tomar veneno, o que vai acontecer com você? Na maioria dos casos você vai morrer, ou então vai ficar gravemente doente. Mas se você identifica, ainda há uma esperança, mas há muitos que não identificam. E aí que está a grande diferença. Muitos hoje na igreja saem como esse moço aqui, procurando alimento. Encontra algo parecido, traz para dentro da sua casa, ingere aquilo, se alimenta daquilo, é venenoso, não percebe que é venenoso e morre envenenado. Morre espiritualmente por um alimento falso que recebeu, porque não discerniu o perigo que havia naquele alimento.
Então essa tem sido a realidade de muita gente. As igrejas da Ásia foram atacadas por doutrinas, e Jesus disse que tinha isso contra elas, delas tolerarem essas misturas, essas doutrinas dentro dela. Jesus disse que isso pesava contra a igreja, porque ela aceitava, ela recebia, ela ignorava o veneno que aquilo era, o mal que aquilo poderia produzir, e trazia aquilo para dentro de si. E esse é o grande perigo que nós não podemos cometer, o grande erro que não podemos cometer. E aí os discípulos de profetas aqui trazem uma lição para a gente aprender, para a gente não parar nessa primeira fase de trazer o lixo para casa, o veneno, e comer o veneno sem que nada nos alerte. Veja, aqui aconteceu diferente. No versículo 40 diz assim: depois deram de comer aos homens. E aí olha o que acontece. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Veja o que aconteceu. Eles conseguiram identificar o veneno. Chegaram até a provar um pouquinho dele, né? E aí dizem que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né, irmãos? É o quanto você ingere. E ali eles identificaram ainda no início. Chegaram a provar, mas logo perceberam: opa, isso aqui é estranho. Isso aqui não é um alimento saudável. A minha preocupação como pastor é saber se você sabe identificar. Esse é o grande desafio da igreja hoje. Não adianta os pastores estarem bem firmados, pregando, né? Outro dia eu vi um vídeo engraçado do pregador conhecido presbiteriano, como é o nome dele, aquele barbudo? Nicodemos, né? Nicodemos. Aí ele disse assim, uma pessoa escreveu para ele, sei lá, no Twitter, né? Dizendo assim: olha, os dois pregadores que eu mais admiro é o Senhor e o Bispo Edir Macedo. Aí ele ficou rindo, né, irmãos? Imagina, já teve isso aqui, já me mandaram para mim mensagem desse tipo. Eu gosto muito do senhor e outro herege lá qualquer. Aí eu falei, bom, tem uma coisa errada, né? A pessoa me colocou, e ele também, colocou ele num time que é um time complicado, né? Como é que eu posso comer desses dois alimentos e achar que é tudo igual? Dá para entender isso? Isso é a prova de que alguém não sabe discernir nada. Que alguém olha para a pessoa e de repente sente a simpatia pela pessoa. E depois que ela sente a simpatia pela pessoa, ela aceita qualquer coisa que a pessoa disser. Porque é impossível alguém gostar do Nicodemos e do Macedo ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Não tem como, né, irmãos? Então a preocupação que eu tenho é essa. É saber se você sabe discernir o veneno do que é sadio. Se você sabe discernir o que de fato é bom, é nutritivo, do que aquilo que ao longo do tempo vai te envenenar. E talvez o veneno não mate imediatamente. Há venenos que se acumulam para depois matar. Há muitos tipos de veneno que as pessoas, elas não morrem imediatamente, elas morrem a prazo, né, irmão? Vão morrendo aos pouquinhos. Até os assassinos gostam de fazer isso, né? Para ninguém desconfiar. Ele bota todo dia um pouquinho lá. E a pessoa vai enfermando, até morrer. Mas não é aquela dose fatal. Mas será que a gente identifica? Como fizeram os discípulos dos profetas, e lembra aqui, como eu disse no início, os discípulos de profetas somos nós, irmãos. Então a responsabilidade dessa identificação, veja, quem gritou não foi Eliseu. Quem gritou foram aqueles que estavam comendo. Eles alertaram e cobraram de Eliseu. Eles disseram: morte na panela, ó homem de Deus. Ou seja, ô Eliseu, tem morte na panela. Eles fazem a identificação e eles fazem o alerta, cobrando do homem de Deus a solução. E a decisão também é deles. Olha, e não puderam comer. Eles pararam de comer antes de Eliseu falar qualquer coisa. Então não há uma dependência
entre os dois. Então ele não depende de Eliseu para dizer o que eu como, o que não como. Você não depende de mim para dizer para você que você come, o que não come. Você que tem que saber o que é bom e o que não é. Não é possível que você, ouvindo as pregações aqui da igreja, você ainda seja enganado. Mas quantas vezes, irmão? Uma vez, há um tempo atrás, uma senhorinha aqui chegou: pastor, te amo, fala, você é tão bom e tal, mas eu vou para a igreja mundial. Eu fiquei olhando para a cara dela. É melhor não falar nada, né, irmão? É melhor não falar nada, não tem o que falar, né? Você quer heresia? Vai para heresia. Então, tem jeito, né? Gosta de mim, me ama, mas não entende nada do que eu digo, então não adianta, né? Esse amor não vai levar a nada, não vai produzir absolutamente nada. Então, o grande desafio da gente é fazer o que fizeram eles: identificar o veneno, cobrar do homem de Deus responsável, né, por aquele grupo, e não comer, tomar a decisão de não comer. Você não é obrigado a comer nada, você come o que você quiser. Você não é obrigado a ouvir nada, você ouve o que você quiser. Ninguém te obriga a ouvir, né? Às vezes a gente vê uns vídeos na internet ofensivos, ofensivos à nossa... Ninguém te obriga a ouvir, você ouve se quiser. Se não gostou, muda de canal. Entendeu? Não gostou, troca a página, vira a página. Ninguém é obrigado a ouvir nada. Então a gente ouve aquilo que a gente quer. E aí eles cobram do profeta e param de comer naquele instante. E aí o que acontece? Aí entra a atitude do homem de Deus. Olha o que faz o homem de Deus. Verso 41. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Talvez você pense: houve aqui um milagre? Houve um milagre, claro. Mas há um milagre simbólico aqui. Porque ele traz farinha para jogar na panela. Não é areia, não é terra, é farinha o que ele traz. E se você pensar um pouquinho, a farinha é o principal ingrediente do pão, né? Quem é o pão vivo que desceu do céu? É Jesus. Coloca Jesus na panela, irmãos, que ele cura tudo. Ele tira o veneno de tudo. Coloca a palavra de Jesus, que ele vai curar, vai tirar todo mal, qualquer mal que você possa receber por aí. Então a providência do profeta é trazer a palavra de Deus. Profetas, se eu aqui estiver fazendo esse papel, eu não tenho responsabilidade sobre a sua vida, sobre o que você faz quando sai da igreja, sobre o que você ouve por aí, sobre os lugares que você frequenta. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Posso lamentar até, se souber, né, que você está indo na Mundial, na Universal, posso até chorar por você, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a sua vida. Minha responsabilidade é te ensinar a verdade. A única cura que pode ter para você é receber a palavra genuína de Jesus. A única coisa que eu tenho que ter a certeza e a consciência tranquila, que aquilo que eu prego para você não está contaminado, não está envenenado. É a palavra de Jesus que cura. É a palavra de Jesus que torna são aquele ambiente venenoso no qual você estava inserido. Então essa é a responsabilidade do profeta. O profeta fez isso. Falaram: olha, o homem de Deus, tem veneno aí. Ele diz: traz farinha. Joga farinha. Ele diz: pode comer. Agora está purificado. Agora está santificado. Agora não há mais veneno. E essa deve ser a nossa atitude. Como cristãos que somos, como discípulos, como profetas também, porque temos a função de levar a palavra de Deus. Isso se aplica a nós como cristãos, quando saímos a procurar, mas isso se aplica também a outros que conhecemos, que estão por aí ouvindo todo tipo de barbaridade e aceitando essas palhaçadas. Então cabe a nós também a responsabilidade de discernir a morte dentro da panela, de jogar a farinha nessa panela e de alimentar o povo. Lembra que tudo isso aconteceu porque Eliseu viu a necessidade de, num tempo de fome, alimentar aquele povo. E por isso ele mandou fazerem o cozinhado. Por isso ele mandou que aquela panela fosse preparada. Porque o intuito é alimentar o povo.
Só que o alimento veio contaminado. E aí Eliseu joga a farinha, ele cura aquele alimento e ele alimenta no final aquelas pessoas. E todos ali então foram alimentados com a verdadeira palavra de Deus. E é isso que importa na igreja, queridos. Que a palavra seja pregada com verdade. Que ela seja pura e não contaminada. Que ela seja limpa e que você possa saber que o alimento é sadio, não vai te fazer mal, pelo contrário, vai te fortalecer. Não é um veneno que vai te matar aos pouquinhos, mas é uma palavra sadia que vai sustentar a tua vida. Essa é a função da igreja, essa é a função dos profetas, essa é a função dos discípulos dos profetas. Só que o texto não para aqui. E ainda há mais uma lição que eu quero compartilhar com você. A partir do verso 42, há um episódio que diz assim: veio um homem de Baal Salisa e trouxe a quem, irmãos? Ao homem de Deus, pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará, ou seja, sobrará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Um outro episódio muito parecido. Depois de alimentar aqueles homens com aquela panela, depois de um tempo, não diz a Bíblia quanto, chegou esse homem, um homem que veio desta terra e veio trazendo algo em suas mãos. E esse homem traz, como diz o verso 42, pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no alforje. E aqui há algo para a gente observar, porque aparentemente há um erro aqui. Porque o pão da primícia é o dízimo daquele homem. E o dízimo não poderia ser entregue na mão do profeta. Ele teria que ser entregue na mão do sacerdote. Não se poderia usar o dízimo daquela forma. Não poderia entregar na mão do profeta, mas sim ao sacerdote, aos levitas. E ali, o que nós vemos nessa passagem? A entrega desse homem ao profeta mostra a confiança e o reconhecimento que ele tinha em relação ao trabalho de Eliseu como profeta. E ele coloca então essa quantia de comida na mão de Eliseu, porque ele entendia que haveria um bom uso para essa entrega. E realmente, de fato, aconteceu. Por quê? Veja o que diz o texto. Eliseu, então, disse: dá ao povo para que coma. Ou seja, imediatamente houve um uso daquilo que foi trazido. O profeta recebe aquela oferta, mas não fica com nada para si e manda que o povo seja alimentado. Mais uma vez, a preocupação do profeta qual é? A alimentação do povo. Qual é a preocupação da igreja? O alimento do povo. Aquilo que nós estamos recebendo como alimento espiritual. Essa é a principal recomendação, a principal preocupação da igreja, para cumprir o principal chamado. Qual é a função da igreja? Evangelizar. Ir e pregar. Mas pregar o quê? A palavra. A verdadeira ou a envenenada? A verdadeira. Mas como vamos pregar se não conhecemos a verdade? Se não recebermos primeiro? Como vamos dar aquilo que não temos? Então, antes de dar, eu preciso receber. Preciso receber da palavra para depois compartilhar. E aquilo que eu recebo deve ser limpo. Deve ter um certificado de autenticidade, irmãos. Deve ser puro como a palavra de Deus. Então essa é a preocupação do profeta, que o povo seja alimentado. Nós estamos hoje, irmãos, vivendo dias difíceis,
Quanto mais o tempo passa, mais os dias são difíceis para a igreja. Porque todo tipo de ataques virão contra a igreja, contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra aquilo que cremos. E se não estivermos firmados na palavra, não saberemos responder aos questionamentos que virão pela frente. Não saberemos lidar com os ataques que vamos sofrer certamente. Isso certamente vai acontecer. Então a preocupação do profeta é a alimentação do povo. E a gente, às vezes, como igreja, fica preocupado com outras coisas. Fica se distraindo com outras coisas. Mas a finalidade maior de qualquer de nossas atividades ou reuniões é que a palavra seja entregue, que o alimento verdadeiro seja entregue. Mas hoje nós estamos muito mais preocupados com a comida que vai ter na reunião, né, irmãos? Ah, vai ter comida? Ah, eu vou. Estamos muito mais preocupados em encher a barriga do que encher o espírito. E a comida melhor que Deus tem para nós é a comida espiritual. Nada contra que a gente tenha alguma comida na reunião, mas isso não é o principal. E aí é que a gente às vezes se engana. A gente inverte a ordem, acha que a comida é o principal. Não, a comida não é o principal. O principal é a palavra. O principal do culto é a palavra que é recebida, porque é ela que alimenta, irmãos. E a gente hoje ignora, as igrejas hoje ignoram. Veja, o louvor é uma bênção, mas o louvor não é o principal do culto. O principal do culto é a palavra. E o que acontece hoje? Tem igreja que fica 1 hora louvando. Aí quando já está todo mundo não aguenta mais, quer ir embora, o pastor sobe, pede até desculpa, vou dar uma palavrinha aqui, lê um texto, 5 minutos, vai todo mundo para casa. Está tudo errado. O principal é a palavra, porque é o alimento verdadeiro. É o que vai fortalecer, é o que vai te dar discernimento, é o que vai fazer você identificar o certo e o errado. O veneno que está por aí. Até no louvor tem veneno hoje, irmãos. Não aqui no nosso, mas as músicas que estão por aí, as letras, as motivações dos artistas gospel que estão por aí. Quantas coisas erradas no nosso meio, e a gente canta, a gente nem quer saber o que quer dizer a letra, mas estamos aí cantando, porque o alimento tem cara de evangélico, tem cara de pepino, mas é um grande pepino mesmo, irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é veneno, é morte na panela, e a gente está ignorando. E aí o homem traz, o profeta recebe e alimenta ao povo. Então a lição é aquilo que a gente tem, mesmo que seja pouco, porque era pouco. Veja, ele traz 20 pães, ele traz algumas espigas de milho, e são 100 homens na escola de profetas de Eliseu. E o próprio rapaz diz, olha, você está brincando, Eliseu? É 100 homens. Homem come a beça, né, irmão? Ainda mais crente. É ou não é? Diz aí o povo que crente não bebe nem fuma, mas o que come é uma brincadeira. Então, homem crente é um animal, né? Então, vai comer muito. E aí Eliseu diz assim, olha, fica tranquilo. Entrega ao povo, entrega para eles, porque sob a palavra do Senhor, não só vai dar, como vai sobrar. Porque Deus é abundante em tudo aquilo que faz. Deus é generoso. Deus não dá nada contadinho. Ó, está aqui um para cada um. Não, vai entregando, vai entregando, vai entregando. É como o milagre da multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, tá bom. Vai entregando, vai entregando. No final sobra 12 cestos cheios. Como é que é isso? É a palavra de Deus que multiplica, que abençoa, que é poderosa. E é isso que faz diferença, queridos. Então, não importa se o que você tem é pouco, se é muito, mas se você colocar nas mãos certas, pela palavra de Deus, vai dar e vai sobrar. Vai prosperar, porque Deus é fiel. E o que importa é a gente ser alimentado. O que importa é que o povo seja alimentado. Que nós sejamos uma fonte de alimento saudável. Que você, aonde for, leve um alimento saudável.
que você receba e entregue e distribua aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiro. Amém? Vamos orar? Pai, a tua palavra foi ouvida mais uma vez. E agora, Pai, o que nós precisamos é viver essa palavra. Senhor, dá-nos discernimento do que é certo, do que é errado. Abre os nossos olhos, Pai, como Eliseu certa vez orou pelo seu moço. Abre os olhos, Pai, para que nós possamos ver o mundo espiritual, ver o engano que nos cerca, Pai, ver quantas coisas erradas estão ao nosso redor, que nossos olhos sejam abertos, Pai, para que nós possamos discernir o que é alimento verdadeiro e o que é veneno. Porque o veneno vai matar, mais cedo ou mais tarde, a morte na panela vai contaminar, vai produzir a morte física e a morte espiritual. Pai, livra-nos dessa morte, Senhor. Livra-nos desta distração, de não perceber, de comer sem dar atenção àquilo que estamos comendo. Livra-nos disso, Senhor. Abre os olhos do teu povo, abre os nossos ouvidos, nos dá discernimento da verdade, da palavra. Não deixa que a gente seja enganado, meu Pai. Ô Senhor, abre os olhos do teu povo nesse lugar. Que o teu povo não saia por aí buscando alimentos com cara evangélica, mas que na verdade é veneno, é venenoso. Livra-nos desse mal, eu te peço. E ajuda-nos, Senhor, a pregar a verdade nesse lugar. Que desse púlpito só saia a verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.